Olá, aqui é o Urivaldo e hoje nós vamos falar da Dexus, que é uma empresa que ela esteve em recuperação judicial e conseguiu sair da recuperação judicial e está se desempenhando muito bem nos últimos meses. Essa companhia trabalha na área química e na área de aço e, além dos negócios próprios, é sócia, juntamente com a Petrobras, da Metanol do Nordeste e da Copenor, Companhia Petroquímica do Nordeste. Ela concentra seus investimentos nos setores químicos e de aço e tem um faturamento bruto consolidado de 1,3 bilhão de reais, conforme foi divulgado no exercício de 2020. O gráfico de 5 anos mostra que os preços estavam por volta de R$ 2,30 a R$ 3,40, um pouco mais, e isso se prolongou durante grande parte do período de recuperação judicial da empresa. Mas assim que a empresa conseguiu resolver aquela situação, nós vemos que os preços começaram a subir com bastante força e agora até julho de 2021 os preços passaram os R$ 15. De julho para cá, em função de problemas políticos e fiscais aqui no Brasil, os preços caíram, assim como quase todas as ações da Bolsa, mas de uns 3, 4 dias para cá nós vemos uma reação e os preços começaram a subir, sendo que hoje, dia 9 de novembro, os preços ultrapassaram os R$ 10. Eu gosto bastante desse quadro porque ele traz as principais variações de preços das ações da companhia, nesse caso a Dexus, antiga GPC Participações, e nós temos em destaque duas datas, dia 20 de março de 2020, quando atingiu o menor valor em função da gravíssima pandemia pelo novo coronavírus, e depois no dia 4 de junho de 2021, quando atingiu o topo histórico para o período de 5 anos, ao atingir o valor de R$ 17. Nós temos também marcados no quadro algumas valorizações superiores a 50%, uma delas em destaque de 169,86%, ocorrida do dia 14 de junho de 2019 ao dia 18 de outubro de 2019. Temos também uma desvalorização superior a 50% ali no ano de 2017. Neste outro gráfico, cada um dos candles representa um intervalo de tempo de 15 minutos. E como nós podemos ver, os preços têm subido com bastante força, principalmente hoje, dia 9 de novembro, em que ultrapassou R$ 10,03. A continuar nesse ritmo, acreditamos que os preços têm potencial de subir bem forte, chegando aos preços anteriores na casa dos R$ 13, R$ 14. Aqui nós temos vários indicadores dos fundamentos da empresa. Por exemplo, o preço sobre o lucro de 1,61, o preço sobre o valor patrimonial de 0,74 e vários outros itens que estão em boa situação. Por exemplo, o ROI de 45,76%, o ROA de 19,04%. Conforme vocês podem notar, está bastante interessante a parte dos fundamentos da companhia. Nessa outra tabela, nós temos mais alguns indicadores fundamentalistas da companhia e nós vemos principalmente na parte da margem líquida, margem bruta, margem EBITDA, números muito interessantes e a companhia tem se mostrado numa recuperação muito boa e o mercado, esses últimos dias, agora no início de novembro, tem comprado essas ações e os preços têm subido com força. Neste outro quadro, mais algumas informações das demonstrações contábeis da companhia. E recomendamos que quem tiver interesse nessa empresa, que estude os fundamentos dela e aprofunde o conhecimento para que, se decidir comprar essas ações, o façam com responsabilidade e com segurança. Esse gráfico ele compara a valorização de preços das ações da Dexus, cujo código antigo era GPCP3, e em comparação ao Ibovespa e a outros indicadores, a outros índices.
nós vemos que, é, em comparação a esses outros, o valor era bem menor, mas temos que lembrar que é devido ao período em que a empresa estava passando pela recuperação judicial. Nesse quadro, nós vemos que o valor de mercado da companhia está menor do que o valor do patrimônio líquido da empresa, ou seja, essa ação pode ser considerada barata. Nós temos mais informações relativas à dívida bruta, dívida líquida, total de ativos, o ativo circulante, as disponibilidades, enfim, informações que mostram, inclusive até mesmo a liquidez média diária de 5,33 milhões. Ela é uma empresa da área de materiais básicos do segmento de petroquímicos. O gráfico é de um intervalo de 10 anos e ele mostra o comportamento do lucro líquido em relação à geração de receita. Nós vemos que no passado, principalmente em função da época da recuperação judicial, a empresa apresentava prejuízos e a partir de 2016, 17 em diante, ela começa a apresentar lucros e ela acaba, inclusive, saindo da recuperação judicial com o lucro crescente nos últimos 12 meses, como o gráfico demonstra. Neste outro quadro, nós temos informações relativas à demonstração de resultados de exercícios e nós vemos que ela tem apresentado lucro líquido crescente dos últimos 5 anos para cá, e essa situação ela tem gerado maior confiança do mercado em relação à empresa, e esse é um dos fatores que tem feito os preços dela subirem. Neste gráfico, nós vemos a demonstração bem clara dos momentos de maior crise da companhia, anos de 2013, 14, 15, 16, onde o patrimônio líquido chegou próximo de zero e até mesmo se tornou negativo em 2015. Mas de 2017 para cá, nós vemos um crescimento do patrimônio líquido, da geração de receitas e do lucro líquido. Neste outro quadro, nós temos um resumo do balanço patrimonial, demonstrando o crescimento do patrimônio líquido da companhia, dos ativos e a situação melhorando ano após ano. O gráfico que apresenta os preços das ações da Dexus neste ano mostra que no início do período nós tínhamos uma tendência de baixa com leve inclinação, o que perdurou até maio, quando aconteceu o rompimento da linha de resistência. De maio até o final de julho, começo de agosto, os preços assumiram uma alta com um ótimo ângulo de inclinação, mas que foi interrompido quando aconteceu o rompimento da linha de suporte em razão de problemas políticos, fiscais e desemprego e questão de inflação aqui no Brasil e também a desvalorização cambial. Mas agora nos primeiros dias de novembro, os preços reagiram e estão subindo, buscando a linha de resistência. Todas essas informações não compõem uma recomendação de compra. São informações para vocês estudarem mais a companhia para ver se vale a pena o risco. E desejamos a todos os investidores bons negócios.